Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar sobre o livro Wikinomics do Don Tapscott e do Anthony Williams. O Don Tapscott está há muitos anos envolvido com pesquisas sobre digital, comportamento e economia digital. Tem mais de 10 livros lançados, palestrante, consultor e um nome importante nesse meio. O Anthony Williams ele é vice-presidente na empresa do Don Tapscott, também é um pesquisador, consultor e um cara importante na pesquisa sobre economia digital. O livro trata amplamente sobre comportamento digital, mas o seu viés é econômico. Os autores mostram como que o compartilhamento, a colaboração pode mudar um negócio. Se fazendo de muitos estudos de caso e pesquisas sobre vários setores, os autores mostram como várias empresas, algumas à beira da falência, conseguiram uma recuperação utilizando ferramentas de compartilhamento, de colaboração, tunaram os seus negócios e obtiveram resultados extremamente positivos. O termo Wikinomics ele tem total relação sim com a ideia de Wikipédia, mas a Wikipédia, o termo wiki em havaiano, quer dizer rápido, apressado, uma coisa ligeira. E os autores fizeram uso desse termo porque o Wiki ele foi um dos primeiros softwares, o que foi usado inclusive no Wikipédia, para compartilhamento, para colaboração. É uma ferramenta web, um software web, que permite que você edite, compartilhe, colabore numa única página e ela seja editada de forma dinâmica. Dessa forma, ninguém precisa entender de códigos, você tem um acesso a um editor, tipo texto, como um Word, e você publica as informações na internet. Essa ferramenta ela revolucionou o compartilhamento porque as pessoas começaram a ter muita facilidade de colocar conteúdo na web, diferente de antes da ferramenta, que era muito difícil, você precisava ser um programador, precisava entender um pouco de HTML para conseguir fazer esse tipo de coisa. Então foi um salto, e a Wikipédia explorou essa ferramenta e não seria diferente com o termo empregado pelos autores, Wikinomics, que é essa economia do compartilhamento, da coisa mais acelerada pela facilidade, pela integração, pela forma global dela ser. Os autores abrem um livro com um estudo de caso que tem muito a ver com ferramentas de colaboração no universo comercial, com o intuito de faturar mais, de obter ganhos, que é o estudo de caso da Goldcorp, que há muitos meses estava passando diversas dificuldades financeiras, greves, instabilidades, e o seu CEO, lendo sobre a história do Linus Torvalds, o criador do Linux, tem uma sacada. Por que não abrir toda a base de dados da Goldcorp, oferecendo um prêmio para as melhores ideias sobre extração? Eles tinham vários dados, várias informações relevantes, mas a equipe interna não estava fazendo um bom uso. Então não podia se sair explorando qualquer lugar. Precisava ter fundamento. Então eles abriram essas informações rapidamente. Muitas pessoas, engenheiros, hackers, entre outros, começaram a se inscrever e desenvolver soluções. Acontece que a Goldcorp ela teve um sucesso absurdo com essa iniciativa. Ela premiou várias pessoas com $500 mil. E nos próximos anos essa empresa saltaria de 100 milhões de faturamento para 9 bilhões. Então a ideia de compartilhamento, de abertura de dados, que os autores vão desdobrar durante todo o livro, acontece no caso da Goldcorp com excelência. Os autores vão fazer recurso desse estudo de caso muitas vezes, porque ele é realmente um sucesso comercial, uma ideia de abertura, de compartilhamento, de exploração de informação, que deu para a empresa um diferencial gigantesco e lucros astronômicos. A ideia do Wikinomics está dividida em 4 pilares: abertura, peering, compartilhamento e ação global. O caso da Goldcorp, ela tem vários pontos de encontro com esses 4 pilares, mas ela se encontra mais na área de abertura, porque sendo uma empresa privada com dados extremamente confidenciais, exclusivos, a Goldcorp usou da abertura na web para obter um contingente de pesquisadores, de pessoas criativas muito grande, sem gastar muito com isso e premiando só as melhores ideias. O segundo pilar, que é o peering, o autor mostra um exemplo muito legal, que é o caso do Linux, lançado pelo Linus Torvalds, um desafio na internet, que ele começaria a desenvolver um sistema operacional. Em algum tempo ele começou a encontrar outras pessoas que simpatizavam com a causa e durante os anos esse projeto começou a crescer e atingir um marco gigantesco na indústria de software, porque era um software livre que rivalizava diretamente com grandes titãs da tecnologia. E o Linux venceu muitas batalhas, inclusive hoje é um dos sistemas mais importantes para servidores,
pelo mundo. Então, o caso de peering é quando muitas pessoas se encontram num ideal, num projeto, geram resultados em colaboração. Então, o peering é um pilar importante na ideia do Economics, porque pessoas diferentes, de lugares totalmente distintos, se reúnem, produzem, agrupam seu trabalho e geram uma coisa totalmente nova. O outro pilar é o compartilhamento. Os autores mostram muitos exemplos, mas um curioso é sobre o compartilhamento de infraestrutura, de hardware. Tem muitos projetos, por exemplo, um projeto do pesquisa do nosso DNA, a pesquisa do genoma, ou a mesmo o mapeamento, leitura e processamento de dados sobre o espaço, dados de astronomia. Os autores mostram que alguns projetos utilizam de capacidade computacional compartilhada, onde várias pessoas baixam um software no seu computador, instalam e transformam o seu computador num computador numa rede global de processamento. Então, dados muito pesados, como informações sobre o espaço, são compartilhados e processados por milhares de computadores pelo mundo e geram resultados de uma forma muito mais rápida. O último pilar, ação global, é muito interessante porque os autores mostram que as empresas que dependem de mão de obra, de capital humano de alto nível, gasta muito. Por exemplo, o caso da P&G, que os autores levantam, que eles têm uma média de 7.000 pesquisadores internos, cientistas, que estão buscando soluções. A questão é que mesmo esse contingente que parece alto não dá conta de todo o volume e toda a necessidade de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento da P&G. Então eles decidiram criar uma plataforma de ação global onde cientistas pelo mundo poderiam se inscrever, participar dos desafios, trazer soluções e ter recompensas por cada uma dessas soluções. Então os autores mostram que o Economics ele é uma solução enorme, gigantesca e que minimiza o custo operacional das empresas, porque ela permite que você selecione as melhores pessoas, as pessoas mais capazes para resolverem aquele problema, e aí você não tem um custo de ter muitas pessoas na equipe, e sim pessoas que têm uma combinação perfeita com aquela necessidade. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é lute para fazer o que seu cliente mais valoriza e forme parcerias para entregar o resto. Os autores mostram que o fundamento do Economics é utilizar essas pessoas que são altamente capacitadas, mas são difíceis de encontrar ou seria muito caro colocá-las todas na sua equipe. Então, se você tem um grande problema, você foca em fazer a melhor parte do seu cliente, vamos supor que seja o atendimento, a parte de gestão, e todo o resto é passado para terceiros. Então você tem um freelancer na Índia, um freelancer na China ou em qualquer outro lugar, pessoas que têm total capacidade de fazer aquilo com agilidade, com um custo competitivo. Essa é a base do Economics, é você propor para a comunidade um trabalho e as melhores pessoas, as mais capacitadas, vão ajudar a solucionar esse problema. Segundo aprendizado, em alguns casos, quando os problemas são muito complicados e difíceis de resolver em casa, muitas vezes compensa muito mais lançar um desafio do que insistir em resolvê-lo. Porque o custo operacional de resolver alguns problemas internamente é muito alto, porque você tem pessoas fixas trabalhando todo mês e que gera um custo muito alto e muitas vezes pouco retorno. A ideia do desafio, e principalmente da rede global, que é a internet, é que você pode lançar esse desafio e só as pessoas que trazem as melhores soluções são premiadas. Essa é uma coisa que os autores exploram muito no Economics, que é algo que muitas grandes empresas como IBM, Boeing, ou mesmo a P&G vem explorando e tendo ótimos resultados. O terceiro aprendizado, a ideia do Economics, do compartilhamento, lançar desafios, elas são muito positivas para empresas, mas o trabalhador ele fica muito mais exposto. Por quê? Porque diferente de um trabalhador contratado que recebe mensalmente para desenvolver soluções, a ideia que o Economics traz é que a empresa lance o desafio, pegue os melhores resultados e pague por essas pessoas que trouxeram os melhores resultados. A questão é que as outras pessoas que também trabalharam não vão ter retribuição porque não fizeram um trabalho que a empresa esperava. E isso é muito bom para a empresa, porque ela já é um grupo muito grande, tem muito capital, pode premiar as melhores ideias e ela não vai ter o custo operacional de mover todo aquele contingente de pessoas. Diferente de uma pessoa, de um freelancer, que não tem todo esse capital disponível, não tem tempo para ficar perdendo ou ficar buscando soluções e ele se lança um desafio desse e tem muitas vezes não tem um retorno. Então, o conceito do Economics ele é nesse sentido de utilizar o trabalho e explorar essas possibilidades é muito mais válido, muito mais positivo para a empresa do que para o trabalhador.
Quinto aprendizado, o fenômeno Wikinomics ele é muito poderoso, mas ele é um tanto quanto imprevisível, difícil de mensurar, ele é complicado para se ter como um método dentro de um projeto, dentro de problemas a serem resolvidos. Por quê? Porque o Wikinomics, muitos dos seus pilares dependem do humor do público, da audiência, se as pessoas vão estar envolvidas com a causa, se elas vão acreditar no projeto, se elas vão se dar o trabalho de compartilhar, instalar um software, passar suas ideias. Então, como uma ideia, como algo conceitual, o Wikinomics é animal, ele é poderoso. Mas na prática, muitas empresas não têm o sucesso que os estudos de caso apresentados pelos autores têm, porque é como um conteúdo viral. Muitas vezes ele depende de fatores que a gente desconhece. Parece muitas vezes um fenômeno difícil de se explicar. Igualmente com o Wikinomics. Muitos dos seus pilares dependem um tanto quanto de sorte. São pilares imprevisíveis que às vezes dão certo, às vezes não dão certo. Tanto é que os autores fazem muito uso do caso da Goldcorp e não existem muitos outros casos a serem explorados com tanto sucesso quanto o da Goldcorp. Mas é legal para a gente entender esse movimento, o movimento digital, como as empresas estão se integrando, como pesquisadores estão entendendo esse momento e qual será o impacto disso no mundo e nas empresas. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!